Paz do Senhor, irmãos. Amém? Quantos estão alegres com Cristo nessa noite? Amém? Amém, querido? Lembrando a nossos irmãos que o nosso culto é transmitido no nosso canal no YouTube, AD Cidade Cumbica Oficial. Amém? Feche os teus olhos, estaremos fazendo mais uma oração. Após essa oração, nosso pastor Dionísio estará adorando ao Senhor juntamente conosco e com nossos irmãos que estão adorando a Deus juntamente conosco pela live. Amém, queridos? A igreja tem a liberdade no Espírito Santo de adorar, exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo, Deus, queremos, Pai amado, Pai querido, ser grato a Ti, Senhor, por cada vida, Pai amado, Pai querido, que já tem chegado, Senhor, até este lugar. Ser grato a Ti, ó Pai amado, Pai querido, por famílias, Pai, que estão conectadas, Senhor Jesus Cristo, nesta live, adorando, exaltando, enaltecendo o Teu nome. Deus, certeza temos, Pai, que o céu já está aberto, Pai, sobre este lugar, com Teus braços fortes, as Tuas mãos, Pai, está estendida em nosso meio. Deus, então, ó Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, intercedemos a Ti, rogamos a Ti, Papai, para que o Senhor venha receber este culto, Pai, a qual a Tua igreja, Senhor, oferta a Ti, que a nossa adoração possa chegar diante das Tuas narinas com cheiro suave e agradável a Ti. Deus, manifesta, Pai, da Tua glória, manifesta da Tua grandeza em nosso meio, e receba este culto, Pai, a qual, Senhor, ofertamos a Ti em forma de gratidão. Amém, amém. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor, querido. Se alegra na presença do Eterno essa noite, amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nosso pastor Dionísio estará adorando ao Senhor nos louvores da harpa. Só em Ti, meu
eu quero fazer a apresentação. Nós estamos recebendo esta noite um casal amigos da nossa Silvânia, ali da igreja Nasci para Deus, é o nosso irmão Wagner e a sua esposa, a irmã Kelly. A igreja vai receber os boas-vindas dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também estamos recebendo aqui a cooperação do nosso irmão Alex, irmão da nossa irmã Cris. Ele é do Ministério da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Onde está o nome no sinal? Ali está. Como nós vamos receber o dizendo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem, pastor Heber, por favor, continue. E eu peço permissão ao plenário, eu vou atender o caso administrativo. Glória a Deus, amém, queridos? Amém. Abra as vossas Bíblias no livro de Salmos, de número 119, os versos a partir do 97 até o 105. E quando chegar no 105, repetiremos todos juntos, amém? Livro dos Salmos, de número 119. Aos nossos irmãos também que está adorando a Cristo conosco nesta noite, pega a sua Bíblia Sagrada e participa da leitura da Palavra de Deus, amém? Todos encontramos, queridos, amém? Salmos de número 119, versos 97 a seguir, que diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito no teu testemunho. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, queridos? Amém. No 3 repetiremos todos juntos o verso de número 105. Amém? 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Fecha os teus olhos, estaremos fazendo mais uma oração. Amém? E o nosso pastor, um dos co-pastores da igreja, nosso irmão Franciel, estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite, amém? Algum pedido de oração especial, querido? Amém? Ore pela minha casa também, amém? Desculpa, Ana Lúcia. A Zefa? Ah, tá. Da irmã Jó? Amém? Apresente a vida da nossa irmã Zefa, amém, querido? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo, Senhor, sabemos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor está, Papai, em nosso meio. Sabemos, Pai amado, Pai querido, que a Tua presença, Pai, habita, Papai, neste lugar. Pelos louvores, Pai amado, que já foram entoados a Ti, pela Tua palavra linda, Senhor, nesta hora. Deus, nós agora, Papai, queremos clamar a Ti também, em prol, Papai, da vida da Tua filha, Pai, a nossa irmã Zefa. Alcança, Papai, alcança com as Tuas mãos curadoras, com as Tuas mãos milagrosas, e toca, Papai, e repreende todo espírito de enfermidade. Deus, nossos corações, Papai, já estão alegres pelos louvores que ofertamos a Ti. Agora, Pai amado, continua, Senhor, a falar conosco através, Papai, da Sua inerrante, insubstituível, infalível palavra.
mesmo vai receber o servo do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra os seus livros comigo. Efésios capítulo 6. Obedecendo ao que foi dito na terça-feira passada, nós estamos essa é a 6ª semana que nós estamos falando do livro de Efésios. Começamos no capítulo 1 e hoje estamos finalizando o capítulo 6. O pastor, na semana passada, ele comentou aqui até o versículo de número 9 do capítulo 6. E eu quero fazer a leitura de hoje iniciando no versículo 10 do capítulo 6. Nós leremos do versículo 10 até o final, até o versículo 24. Amém? Efésios 6, do 10 ao 24. Eu vou fazer uma leitura e os irmãos acompanhem visualmente, amém? Para nós ganharmos tempo. Minha Bíblia é NVI, mas vai ter o mesmo objetivo que a dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém. Pode sentar-nos. Meus irmãos, mantenham a Bíblia de vocês aberta aí, que nós vamos usar ela nessa noite, amém? Nós estamos algumas semanas falando sobre essa carta de Efésios e hoje foi me incumbido falar desses versículos no capítulo 6, que é o final da carta, mas eu preciso voltar lá no capítulo 1 para a gente fazer um resumo rapidamente do que foi falado até aqui, meus irmãos. Essa carta aos Efésios, apesar de ser endereçada aos Efésios, essa foi uma carta que Paulo ordenou que essa carta deveria circular ali pelas igrejas da Ásia. Então, o objetivo dele principal era que essa carta chegasse aos Efésios, mas existia uma ordem para que essa carta circulasse. Então, muito possivelmente, essa carta circulou ali pelas igrejas da Ásia naquela época
e não foram só os efésios que receberam esses ensinamentos. Mas Paulo, ele escreve essa carta com um objetivo principal e específico. Ele quer tranquilizar a igreja, né? Paulo, que foi, eu acredito que depois de Jesus, no Novo Testamento não existiu ninguém que fizesse uma obra tão grande como a de Paulo. Acima de Paulo, eu acredito que somente Jesus. E Paulo, das 13 cartas que ele escreveu, existe ainda algumas cartas que são atribuídas a ele, mas nós não temos certeza, então pode ser que esse número seja até maior que 13. Mas Paulo, quando ele escreve essa carta aqui, ele está passando por uma situação peculiar, ele está preso, né? E nós sabemos que Paulo, ele era cidadão romano, e estudando sobre as leis da época ali, Paulo possivelmente conseguiu uma prisão domiciliar. Então, quando um cidadão romano era preso, ele conseguiu o direito de ficar numa casa acorrentado a um soldado sem poder sair daquela casa. E aí eu acredito que ele usa esse soldado que está com ele o tempo todo ali para falar da armadura de Deus, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Eu acho que ele olha para o soldado ali, vê todo o aparato do soldado, e Deus inspira ele a falar sobre uma armadura que nós precisamos. E ele inspira Paulo a falar sobre algo que muitas vezes nós ignoramos, né? Existe hoje, irmãos, no Evangelho duas vertentes. E Paulo também vai falar sobre nós sermos temperados. E o tempero, ele traz uma conotação de equilíbrio. Existem duas vertentes hoje no Evangelho que são extremas. Existem pessoas que não acreditam, e aí quando eu digo pessoas, eu estou me referindo a teólogos, pessoas que dizem estudar a Bíblia, e elas não acreditam que exista o diabo. Elas não acreditam que exista uma batalha espiritual, que exista o poder das trevas. Essas pessoas não acreditam nisso. Existe outra vertente, que é o outro extremo, que eles acreditam em tudo, né? E eu costumo dizer até que existem ministérios por aí que, se o diabo fosse preso, a igreja ia deixar de existir, porque o foco do ministério é o diabo e não Deus. E aí a gente vai aprender nessa noite que os dois extremos são perigosos. Nem tudo é o diabo, nem tudo é guerra espiritual, mas nós não deixamos de acreditar na realidade da batalha espiritual que está descrita com tantos detalhes por Paulo aqui nessa noite. Então, nós vamos, através do Espírito Santo nessa noite, falar um pouco. Então, nós não devemos estar em nenhum dos dois extremos. Nós não devemos acreditar que tudo é o diabo, e nós não devemos também acreditar que o diabo não existe, que somos só nós, porque na realidade não somos só nós. E existe a classe mais perigosa dos crentes, que é o crente que acredita que o diabo existe, mas que vive como se ele não existisse. E nessa noite a gente vai aprender a viver como se o diabo existisse, porque é fato, ele existe e ele está trabalhando contra mim e contra a tua vida. Amém? Mas, voltando ao capítulo 1 de Efésios, a gente pode falar que Paulo, ele divide o livro, a carta aos Efésios, em 3 características principais. E ele começa dizendo para nós o quão privilegiado nós somos, porque um dia Cristo nos amou, um dia Deus nos escolheu, muito antes da fundação do mundo. Deus já nos tinha escolhido. Quem falou sobre isso foi o irmão Manuel, depois em sequência do pastor Hélio. Então, ele começa a carta dizendo assim: vocês são privilegiados, porque Deus um dia escolheu vocês. Jesus um dia morreu por vocês. E ele começa dando uma boa notícia, dizendo: não existe nada que possa anular o que Jesus fez pela igreja. Então vocês todos foram escolhidos por Deus. Então Paulo, ele começa dizendo no capítulo 1 dos privilégios.
os privilégios que o crente tem. Nós fomos elegidos antes da fundação do mundo. E aí no capítulo 2 ele começa a dizer que como essa eleição e essa escolha de Deus, como essa escolha ela serve para algo, ela serve para unir. Paulo, como apóstolo dos gentios, ele diz, olha, já que Cristo escolheu vocês e elegeu vocês, ele não elegeu só judeus, ele elegeu judeus e gentios para que vocês vivessem em união. E de judeus e gentios, Deus agora vai fazer um novo povo, que não vai ser mais discriminado como judeu ou como gentil, mas como povo de Deus. Então Paulo ele começa no capítulo 2 de Efésios dizendo, ó, agora vocês são um povo só, então não há mais divisão entre vocês. Judeu não vai ter regalia, gentil não vai ser prejudicado porque ele não foi escolhido. Agora Jesus veio e unificou e transformou vocês num povo só. Capítulo 2. E aí capítulo 3 ele vai dizer assim, olha, Deus no capítulo 1 escolhe vocês, no capítulo 2 eu falo para vocês que vocês têm que ser unidos, e no capítulo 3 Paulo demonstra como Deus escolheu ele para pregar a palavra de Deus. Ele fala assim, olha, eu fui escolhido para trazer a palavra para vocês, para que através da minha vida sendo usada por Deus, Deus possa continuar realizando a obra na vida de vocês. E aí no capítulo 4, Paulo muda a visão dele. Ele começa falando dos privilégios que todos nós temos, mas no capítulo 4, Paulo vai falar assim, olha, vocês têm vários privilégios, vocês foram escolhidos, vocês são eleitos, Cristo morreu por vocês, vocês têm a vida eterna, vocês têm o selo do Espírito Santo, tudo isso vocês têm, mas vocês têm também deveres. E aí no capítulo 4 ele começa a falar dos deveres da igreja. Já que vocês foram escolhidos e vocês são tão privilegiados, no capítulo 4 Paulo começa a falar assim, vocês têm também deveres. Todo mundo que tem privilégio tem dever. Não existe uma vida só de privilégio. O meu chefe ele costuma dizer que a gente que trabalha no setor que eu trabalho, a gente tem o ônus e o bônus. Então o bônus, por exemplo, é a possibilidade que eu tenho de começar a trabalhar a hora que eu quero. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de no meio da minha carga horária de trabalho sair para resolver alguma coisa. Isso é o bônus, mas tem o ônus também, ó. Quando ele precisa da gente, se você tiver que virar à noite, você tem que virar à noite para entregar o que ele pediu. Então, a nossa vida com Deus também é assim. Deus fez o que ninguém poderia fazer por nós. Ele nos reconciliou. Ele deu a vida do seu Filho por nós. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas nós também temos deveres. Não é só oba-oba. Tem alguém que pensa que agora a graça é graça, irmão, mas graça traz consigo deveres. Traz deveres. E aí Paulo no capítulo 4 ele começa a falar dos deveres. Um dos deveres, no versículo 1 ao 6, ele fala de unidade. O quanto os crentes têm que ser unidos. E aí eu bato sempre nessa tecla, talvez eu seja até repetitivo, mas a igreja no mundo, ou eu posso dizer a igreja no Brasil, que é o lugar que eu estou, a igreja perde muito pela simples falta de unidade, né? Nós perdemos muito, porque se você parar para analisar, nós perdemos mais tempo discutindo, né? E eu não estou nem dizendo aqui que seja errado discutir, eu acho legal a gente se aprofundar na palavra de Deus, mas a Bíblia vai dizer também que discussões vãs, que não levam a gente a lugar nenhum, de nada serve. E os evangélicos hoje, eles perdem mais tempo discutindo, porque um tem uma linha teológica, o outro tem outra linha teológica, um acredita assim, um interpreta assim, outro interpreta assim, e nós deixamos de ser unidos. Até dentro da nossa própria congregação, que é um lugar que acho que não deveria existir desunião, a gente sabe que a desunião existe. Paulo começa no capítulo 4 falando, ó, um dos deveres de vocês é serem unidos. Jesus não morreu várias vezes por vários povos diferentes. Jesus morreu uma vez só por um povo único. E é esse povo que Jesus vem buscar.
Até mesmo porque todos nós sabemos que Jesus não vai ter um arrebatamento separado para cada igreja, para cada ministério, ou para cada pensamento teológico. Jesus vai vir arrebatar uma única igreja, e eu espero que eu e vocês estejamos incluídos nela. Então, do 1 ao 6 do capítulo 4, ele fala de unidade. Depois, do 7 ao 16, ele vai falar assim, Deus escolheu vocês, e quando Deus escolhe alguém, Deus concede dons a essas pessoas. E aí do 7 ao 16 ele vai falar, existe um objetivo principal para que Deus conceda dons para todos os crentes. E aqui nessa noite não existe ninguém que não tenha recebido um dom de Deus. Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que dizem assim, o meu chamado é para ficar no banco sentado. Deus não te chamou para ficar no banco sentado. Deus deu um dom para cada um. E aí Paulo ele explica, do versículo 7 ao 16 do capítulo 4 de Efésios, ele vai falar assim, Deus só te deu o dom por um motivo, para que você use esse dom para benefício das pessoas que estão à sua volta. Então é para isso que Deus, através do Espírito Santo, concede dons para nós. Mas eu não quero me alongar. Do 17 ao capítulo 5, do versículo 21, aí Paulo vai falar, além de vocês serem unidos e vocês usarem os dons para abençoar a vida da igreja, vocês também precisam ser santos. E aí, entrou nessa parte, é uma parte que bate muito no nosso calcanhar. Paulo fala assim, não diminuam a graça. Não diminuam a graça. Tem alguém que pensa que por causa da graça, eu vivo da maneira que eu quero. Não. Paulo ele fala da graça. Ele fala da eleição antes da fundação do mundo. Mas ele fala no capítulo 5, olha, sejam santos e irrepreensíveis. Então, existe um peso, irmãos. Além de privilégios, nós temos deveres também. Mas, do capítulo 5, do 22, ele vai dizer assim, existe, para que você seja santo, você tem que viver uma vida do Espírito. E aí muita gente vai pensar que vida do Espírito é sapatear aqui dentro da igreja. Não. Paulo vai falar, a vida do Espírito sabe onde começa? Começa na sua casa. A sua vida com a sua esposa, como que é? A vida do Espírito começa lá dentro. Se você olhar, Paulo vai começar a falar de uma vida do Espírito e ele começa falando, o dever do marido é esse, o dever da esposa é esse, o dever do filho é esse. E aí ele termina no capítulo 5, no final do capítulo 5 e já entrando no capítulo 6, ele fala, tem o dever da esposa, o dever do marido, o dever do filho, o dever dos patrões e o dever dos empregados. Ele aborda toda a nossa vida, dizendo que uma vida vivida no Espírito, ela não é uma vida vivida somente dentro da igreja, muito contrário disso. Vida vivida no Espírito é vivida quando você coloca o seu pé fora da igreja, na sua vida com a sua família, na sua vida no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos com seus filhos e com as outras pessoas. Aí é que a gente demonstra que existe uma vida vivida no Espírito. Mas, nessa noite eu quero falar do capítulo 6, a partir do versículo 10. Então eu só entrei nesse assunto, irmãos, para que a gente tenha uma recapitulação aí do que foi falado nessas 5 semanas anteriores. E eu não vou conseguir falar sobre esses 14 versículos, mas eu vou fazer o possível, irmão. Até 10h30 da noite, acho que dá para a gente falar bastante coisa. Então, irmãos, como eu havia dito para os irmãos, existe um perigo muito grande da gente caminhar por um extremo ou por outro extremo. Nós temos que acreditar na existência do diabo, porque a Bíblia vai dizer que o diabo existe. Paulo está dizendo aqui que o diabo existe. E aí, muitas vezes, irmãos, principalmente por causa desse extremismo, os ministérios, acho que de 25 anos para cá, começou aí um movimento de batalha espiritual, né? Dentro das igrejas hoje, e a gente é muito influenciado por isso, por esse ministério de batalha espiritual que se iniciou aí há mais ou menos 25, 30 anos atrás. E aí nós sofremos essas influências e muitas vezes nós deixamos de olhar para a palavra de Deus como ela quer que a gente se comporte.
A primeira coisa que eu aprendo, eu quero que vocês abram comigo aí, está aberta a Bíblia de vocês, Efésios capítulo 6. Quem abriu, lê para mim aí o versículo 14. 6,14. Pode ler, quem achou? Pode ler. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, Paulo ele começa no versículo 14 fazendo um pedido. Ele fala assim, ó: vocês têm que estar firmes. Firmes. E aí, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Existem alguns ministérios que ensinam que quando a gente chega no lugar, a gente tem que ir atrás do diabo, descobrir onde ele está, descobrir qual é o nome dele, por que ele está ali, interroga ele e manda ele embora daquele lugar. E Paulo ele não está ensinando isso aqui para a gente. Paulo está falando aqui o contrário. Ele está falando assim, ó: você, crente, você tem que estar firme. E quando Paulo fala estar firme, você tem que esperar, porque o diabo vai vir para cima de você. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: olha, o diabo é como um leão, está ao seu derredor, buscando o quê? A quem possa tragar. Então assim, a gente não tem, irmãos, que ir atrás do diabo. A gente não tem que dar oportunidade para ele. O nosso ministério, a ênfase do nosso ministério da Assembleia de Deus, não é o diabo. A ênfase do nosso ministério é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se o diabo, por ousadia, aparecer na nossa frente, a gente vai expulsar. E ele tem que sair em nome de Jesus. Não é por causa da minha palavra ou da sua, mas em nome de Jesus ele tem que sair. Mas nós não devemos ir atrás dele. Paulo está falando aqui, ó. Ele usa como exemplo um soldado que está se preparando para a guerra. Só que a gente tem que voltar lá em Efésios capítulo 1. E eu quero que vocês abram comigo aí, vocês vão ler que a Bíblia de vocês, a tradução é melhor do que a minha. Efésios 1, deixa eu só ver aqui na minha Bíblia onde está. 19, 20 e 21. Quem achou pode ler. Efésios 1, 19, 20 e 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia. Esse é Jesus. Então, eu estudando sobre a armadura de Deus essa semana, eu cheguei à conclusão do seguinte: que nós estamos numa batalha que Jesus já venceu. Porque, irmãos, se Jesus não tivesse vencido o diabo lá na cruz, nenhum de nós teríamos nenhuma possibilidade de vencermos ele. Nenhum de nós. Então, eu estudando essa palavra, eu consegui compreender o seguinte: a Bíblia vai dizer que lá em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa para o homem, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu lá na cruz. Quando Jesus morre na cruz, quando ele cumpre aquilo que era desde a fundação do mundo o seu propósito, quando ele morre por nós, ele esmaga a cabeça da serpente, que é o diabo. Só que algum dos irmãos aqui já matou cobra, pastor? Alguém aqui já matou uma cobra? Já matou, Cassio? Quando a gente mata a cobra, geralmente a gente tem que esmagar a cabeça dela ou decepar a cabeça fora. Mas quando a gente mata uma cobra, que você esmaga a cabeça ou decepa a cabeça, e eu já fiz isso, o corpo dela continua se mexendo durante um tempo, não continua? É isso que aconteceu com o diabo. A cabeça dele já foi esmagada, mas o que ele puder fazer para atrapalhar a sua vida, ele vai fazer. Então a batalha espiritual, irmãos, eu entendo que eu venço a batalha espiritual nunca vai ser o meu poder.
Porque o Rodrigo acabou de ler aqui que tem um que debaixo dos seus pés estão todas as coisas, que a autoridade dele é maior. Então eu não consigo, irmãos, muitas vezes entender irmãos que pensam que o diabo tem um poder igual ao poder de Jesus Cristo. O diabo nunca teve poder igual ao poder de Jesus Cristo. O diabo ele só faz, irmãos, ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. O diabo só pode atrapalhar a sua vida e agir na sua vida enquanto Deus permite. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ver isso nessa noite, por falta de posicionamento e de vigilância, a gente acaba dando lugar para o diabo agir. Mas aí Deus deixa ele agir. Até como Deus falou lá, quando o diabo se apresenta para ele, Deus falou para ele assim, ó, viu lá o meu servo Jó? O diabo fala, mas também tem tudo, pode tudo, é o mais rico, rodeou ele de bens, tudo dele é próspero, tudo dele é o melhor. Tá bom, então vai lá e faz. Mas Deus fala, faz até aqui. Até aqui. Deus impõe um limite. E isso, irmãos, continua hoje. Então, eu aprendo nessa noite que a gente, irmãos, não precisa temer o diabo. E quando eu digo temer o diabo, é no sentido de achar que ele tem o mesmo poder que Deus. O diabo não tem o mesmo poder que Deus, irmão. O diabo já foi derrotado por Jesus Cristo lá na cruz. Mas o fato dele ter sido derrotado por Cristo lá na cruz não quer dizer que eu e você sejamos mais fortes do que ele. Isso não quer dizer. Então, por isso que Paulo está dizendo assim, olha gente, vocês têm que tomar cuidado. E aí, a gente começa no versículo 14, Paulo dizendo assim, ó, vocês precisam de um posicionamento, estejam firmes, e Paulo vai repetir isso mais 2 vezes, até o final do versículo 16, firmeza, posicionamento. Por quê? Porque o diabo vai armar ciladas para vocês, ciladas. E aí, irmãos, ciladas é uma coisa complicada, né? Geralmente, Valdir, eu assisto aqueles canais de Discovery, né? E tem alguns programas de sobrevivência. Geralmente, quando a gente está sob necessidade e a gente precisa, por exemplo, se alimentar, o pessoal ali dentro da selva vai ter que caçar. E aí, para caçar, existe uma estratégia. Você arma uma armadilha para o bicho. Para que você consiga pegar o bicho nessa armadilha, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa entender como que o bicho age. Segundo, você precisa entender o que atrai o bicho. E aí você arma a armadilha. Baseado no quê? Baseado em como aquele bicho vai agir e baseado no que atrai aquele bicho. O diabo faz o mesmo com a gente. Ele está observando as nossas vidas. Ele está observando como que você age, como que você entra, como que você sai, como que você senta, como que você levanta, como que você dorme, como que você acorda. Ele está te observando. E aí ele observa você para ele perceber o que te atrai. O que atrai você? Qual que é a sua fraqueza? E aí, quando ele percebe tudo isso, ele vai preparar uma cilada. Ele vai preparar uma cilada. Mas existe um remédio para isso, existe um antídoto. É o que Paulo está falando aqui. Então ele começa. Existem alguns pregadores, e eu já até ouvi palavras, acho que até aqui na igreja a respeito disso. Existem alguns pregadores que eles colocam uma linha dessa armadura de Deus, porque a couraça aqui vai falar que a couraça é a verdade, né? Ele vai falar da justiça. Então tem muitos pregadores que eles usam essas qualidades, verdade, justiça, como se nós pudéssemos anular a ação do diabo baseado, por exemplo, se eu falar a verdade, eu anulo a ação do diabo na minha vida, porque o diabo é o pai da mentira, né? Então alguns pregadores eles usam essa linha de pensamento. Eu prefiro pensar diferente. Eu prefiro pensar que não depende da gente. Eu prefiro pensar que
no versículo 10, leiam para mim o 10 e o 11. Paulo vai explicar por que ele pede a armadura de Deus. Vamos lá, alguém leu 10 e 11 para mim? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então assim, não é o fato de eu falar a verdade que vai anular a ação do diabo. O que vai anular aqui a ação do diabo é justamente o que Paulo fala no versículo 10. Olha, vocês precisam se revestir do poder que está em Deus. Esse poder, ele está em Deus, ele não está na sua atitude. Então, Paulo está querendo dizer, com outras palavras, que nós somos completamente dependentes de Jesus Cristo para podermos resistir às ciladas do diabo. Por favor. E aí eu fiquei meio confundida agora. E aí, quando a Bíblia diz para nós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é o pai da mentira. E aí? Sim, mas uma coisa não... Fortalecidos no poder. Essa resistência, irmã, resistir ao diabo, eu e a senhora só podemos resistir ao diabo se nós estivermos revestidos do poder de Deus. É a única maneira de resistir ao diabo. Eu entendo assim, na verdade, viver em Cristo, viver da palavra de Deus. Exatamente. Então tem coisa que depende de mim. Isso. Não. Aqui sempre, irmãos, sempre, toda a nossa ação para resistir ao diabo, para resistir a esses poderes, que não são poderes naturais, porque Paulo ele é claro, ele fala assim, olha, você não está batalhando aí contra a carne nem contra o sangue. Você não está batalhando contra nada que você possa ver. A sua batalha não é essa terrena. Eu não batalho contra o Gilson, contra a Ana Lúcia, não. Essa batalha são contra hostes espirituais da maldade, que estão nas regiões celestiais. Então ele fala, lá no versículo 10 ele fala assim, a única maneira de vocês resistirem a isso é se revestindo do poder que está em Deus, em Jesus Cristo, né? Então, seguindo esse raciocínio, que isso aqui é o poder de Deus na nossa vida, ele começa a falar assim, olha, primeiro começa com a couraça. Começa com a couraça e leiam para mim aí o texto que fala da couraça, que eu acho que está no versículo 13, não é isso? Não, 14, leiam 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, ele começa primeiro com o cinto, né? E na armadura ali do soldado romano, o cinto, ele era o principal pedaço da armadura, porque no cinto era que estava preso o restante da armadura. No cinto é que o soldado colocava as armas, no cinto era que a couraça estava suspensa. Então o cinto era importante, e aí ele vai falar que o cinto é a verdade. E aí Jesus vai falar uma coisa interessante sobre a verdade. E aí eu volto para o meu raciocínio, que é Jesus quem nos capacita a resistir ao diabo. Porque Jesus vai falar assim, olha, eu sou a verdade. Jesus vai falar assim, toda a verdade está em mim. Por quê? Porque vocês vão me conhecer. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade é que vai libertar vocês. Então essa verdade aqui é a verdade que só está em Jesus. Porque, irmãos, vocês concordam comigo para a gente parar para pensar? Não existe nenhum ser humano que tenha 100% de verdade. Não existe. Não existe nenhum de nós que estamos presentes aqui nessa noite, e ninguém na humanidade, ninguém tem 100% de verdade. Então essa verdade é a verdade que Jesus falou, olha, vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. E aí depois ele começa a falar da couraça.
ele fala da couraça, e a couraça ela fica sobre o peito, e muitas vezes essa couraça aqui ela era de metal, ela ficava sobre o peito do soldado para proteger os órgãos vitais. Então, se você estivesse na batalha e de repente tomasse uma flecha no peito ou na barriga, era fatal, acabou para você. Então essa couraça ela servia para te proteger, para proteger os seus órgãos vitais. E a couraça, Paulo vai dizer que a couraça é a justiça, mas não é a nossa justiça, é a justiça que está lá em Romanos. Abra comigo Romanos, capítulo 8. Romanos 8, quem achou pode ler do 31 ao 33 para mim. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, quem é o maior acusador que os irmãos conhecem? Ele é o maior acusador. E quando Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim: quem tentará a acusação contra os escolhidos? Só existe um capaz de nos justificar, porque eu mesmo não posso me justificar. Mas Jesus morreu por nós e nos justificou a todos nós. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para falar que existem dois tipos de culpa. Existe a culpa que é boa, e a culpa que é boa é aquela culpa sim, o Espírito Santo habita dentro de você. Quando você peca, quando você erra, você sente culpa, você se sente mal. Isso é normal. Eu até costumo dizer que se você está pecando e não sente culpa, se preocupe, irmãos. Se preocupa, porque quem peca e não sente culpa é um grande sinal que você está bem longe de Deus. Então você tem que procurar rever aí os seus conceitos, porque quem tem o Espírito Santo dentro do coração, quando peca sente culpa. Mas existem dois tipos de culpa. Existe essa culpa, que essa culpa é boa, essa culpa é o Espírito Santo falando para mim, Franciel, ó, não vai por aí, você está errado. Está errado, ó, você fez, está errado. Você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender para você continuar seguindo o caminho que leva para o céu. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Mas existe a culpa, que é essa culpa que está aqui em Romanos 8, essa culpa é a culpa do diabo. Essa culpa é aquela culpa que Jesus já te perdoou, que Ele já morreu por você, que você já se arrependeu, que você já está perdoado, e o diabo fica lançando na sua mente. Você não é digno, você não é capaz. Eu sou digno sim, sou capaz, porque existe um que me justifica. Existe um que morreu por mim. Então, Paulo está falando aqui dessa justiça. Não da justiça que muitas vezes eu quero fazer, ou da justiça que eu espero que façam por mim. Porque o homem, irmãos, na sua essência, o homem não é justo. O homem nunca foi justo. Deus criou o homem para ser justo, né? Deus criou o homem para ser justo. Mas depois do pecado de Adão ali, no jardim do Éden, nós não vemos mais homens justos. É só você olhar para a situação do nosso país. Você nem precisa olhar para a situação do mundo. Olha para a situação do nosso país, ou até olha para a situação do nosso estado, da nossa cidade, do nosso município, do nosso bairro, ou até olha para dentro da sua família. Você vai ver que o homem não é justo. O homem não é justo. Nós não temos capacidade de sermos justos por nós mesmos. Toda obra boa que vem de nós, ela vem através do Espírito Santo, através de Deus. Então essa justiça aqui é a justiça de Deus. Mas Paulo vai falar também sobre um calçado. E os soldados romanos ali na época que iam para a guerra, a última coisa que eles colocavam na armadura era o calçado, porque era estratégia de guerra
os soldados opositores jogarem vários objetos pontiagudos pelo caminho, para quando você estivesse correndo, você pisou, furou o pé, não consegue mais guerrear. Então o sapato aqui, ele servia para proteger o pé. Então era uma meia bota, né, que o soldado romano usava, e aqui era amarrado na perna. Então esse calçado, ele servia para proteger os pés, para que eu pudesse continuar caminhando. E aí, todo crente tem que continuar caminhando. Não existe crente parado, não existe crente estático. Quem Deus escolheu para estar em movimento. Enquanto nós estivermos aqui, Paulo está querendo dizer: olha, essa batalha você vai ter que guerrear, ninguém pode te livrar dela. Muitos crentes vivem como se essa batalha não existisse. Mas essa batalha existe. Para você batalhar ela e para você ser vencedor nela, você precisa da ajuda de Cristo. E o sapato aqui, ele está falando que o sapato, o calçado, é o Evangelho da paz. É o Evangelho da paz. E por que Evangelho da paz? Eu fiquei pensando nisso, né? Quando você está numa guerra, e essa guerra espiritual que nós estamos, nós já chegamos à conclusão que essa guerra não é contra o nosso semelhante, não é contra a carne, nem contra o sangue. Por isso que muitas vezes eu fico pensando no quão falho eu sou, por muitas vezes até coisas que eu digo, que eu falo, porque eu fico pensando assim, muitas vezes na sociedade que a gente está, a gente já chegou num ponto, ou eu posso dizer por mim, talvez esse sentimento não seja só meu, muitas vezes a gente se revolta com tantas coisas que a gente vê. A gente se revolta com a injustiça, a gente se revolta quando a gente vê um pai de família sendo assassinado por causa de um camarada que foi roubar R$50 dele. Como eu vi um caso na televisão de um camarada que foi assaltado, foi levado a moto dele, ele entregou a moto, não reagiu, e mesmo assim o bandido deu um tiro na cabeça dele. Um pai de família. Então a gente vê essas coisas, a gente vê a situação da sociedade e a gente fica revoltado. Pelo menos eu. A gente olha para isso e muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer justiça. Precisa vir um político aí que coloque uma lei mais rígida, que coloque essas pessoas na cadeia, que tenha pena de morte, que esses bandidos têm que estar na cadeia, têm que morrer mesmo. Muitas vezes eu já me peguei pensando nisso. Muitas vezes eu já me peguei concordando com isso. Mas Paulo, ele nos ensina aqui que a nossa batalha não é essa. Que a nossa batalha não é essa. Que nós estamos aqui, mas que a nossa batalha está em outra esfera. Não que nós devamos achar normal a injustiça ou a impunidade, não é isso. Mas Paulo fala: olha, o foco de vocês é outro. O foco de vocês é outro. Tem gente que pensa que o diabo, ele quer muitas vezes colocar uma enfermidade em você, ele quer fazer com que você não prospere, ele quer fazer com que tudo dê errado na sua vida. Eu penso o contrário disso. Muitas vezes, irmão, o diabo faz tudo dar certo na sua vida. Porque o que o diabo quer, irmãos, não é muitas vezes colocar uma doença em você, não é fazer a sua conta bancária ficar vazia. O que o diabo quer fazer é que você acredite na mentira, que você acredite no que está sendo dito hoje. Essa batalha espiritual aqui, o principal alvo do diabo é a tua mente. O principal alvo do diabo é a tua mente. Quem foi que ofereceu todos os poderes e riquezas para Jesus quando levou Jesus para tentar lá no deserto? Foi o diabo, não foi, irmãos? Ele não falou para Jesus assim: te ofereço uma vida de saúde, te ofereço uma vida de... Não, falou assim: eu te ofereço toda a riqueza e todo o poder. Está vendo aí, ó, em segundo? Te ofereço tudo isso aí. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes,
o diabo tem oferecido o mesmo para nós. O diabo vai oferecer para nós aquilo que a gente quer. Porque se através de ele te oferecer o que ele quer, você aceitar, se você aceita o que o diabo te oferece, o diabo ele deixa você viver o resto da tua vida feliz e satisfeito, tendo a certeza que a tua alma está com ele. Porque o diabo já tem um destino certo. O diabo já foi condenado, irmãos. O diabo só está esperando chegar a hora dele. E como eu disse para vocês, uma serpente com a cabeça esmagada, mas o seu corpo ainda se mexe. O que ele puder fazer de estardalhaço para acabar com a sua vida e para te colocar distante de Deus, pode ter certeza que ele vai fazer. Quando as nações se uniram ali, na época do nazismo, as pessoas disseram que existiu 2 dias principais, o dia D e o dia V. O dia D foi o dia que eles conseguiram bombardear todas as forças do nazismo ali, e eles quebraram a espinha dorsal do nazismo. A guerra não tinha sido ganha ainda, mas eles consideraram como um dia D porque o nazismo já sabia que tinha perdido, apesar deles não terem se entregado ainda. O diabo é essa pessoa. Só que do dia D até o dia V, que foi o dia que eles conseguiram dizimar todos os nazistas e tomar novamente a Alemanha e toda a circunvizinhança ali, demorou aproximadamente 1 ano. Porque os nazistas ficaram resistindo nos lugares onde eles estavam ali, e eles saíam destruindo tudo. Eles já sabiam que tinham perdido, mas eles iam resistir até morrer. Nós estamos entre o dia D e o dia V. O dia D foi quando Jesus lá na cruz morreu e tirou toda a autoridade e poder que o diabo tinha sobre nós. Mas nós estamos caminhando para o dia V. O dia V vai ser o dia que Jesus voltar e arrebatar a sua igreja para que nós estejamos para sempre com ele. Aí o diabo vai ser completamente anulado. Mas até lá, o que o diabo puder fazer para atrapalhar a nossa vida, ele vai fazer. Mas, seguindo, ainda tem um escudo. E o escudo é o escudo da fé. E a fé, ela é muito comentada, irmãos, entre nós. Lá em Roma existiam 2 tipos de escudo. Existia um escudo redondo e pequeno. As pessoas aqui que assistem esses filmes antigos, como eu, né, você vai ver que eu tenho essa falha, pastor, me perdoe, né? Então assim, você assiste esses filmes antigos, você percebe que os romanos eles tinham 2 escudos. Um escudo pequeno e redondo. Esse escudo era para a batalha pessoal. Quando eu encontrava com um soldado oponente no campo de batalha, eu uso aquele escudo pequeno para me defender dele numa batalha corpo a corpo. E existe um escudo maior, que é aquele quadradão que cobre o corpo todo, que os soldados fazem aquele movimento para se proteger das flechas. Paulo aqui está falando desse escudo maior. Ele não está falando do corpo a corpo, não. E esse escudo maior, ele traz uma conotação para nós, porque esse escudo, ele só funcionava se os soldados estivessem unidos. Um soldado sozinho com aquele escudo grandão, ele não ia nem conseguir se mexer. Rapidamente ele ia ser morto. Mas, quando eles estavam juntos, eles formavam uma barreira intransponível com aquele escudo grande. E esse escudo que Paulo fala aqui é aquele escudo grande. É o escudo que nos protege muitas vezes, e a Bíblia vai falar que o escudo te protege o quê? Dos dardos inflamados do diabo. Naquela época, uma das principais armas que eram usadas era a flecha com algo inflamável na ponta. O soldado acendia e atirava. Era uma das armas mais temidas. E esse escudo ele era feito com 2 capas de madeira, porque a flecha atravessava a primeira capa, e essa primeira capa geralmente estava molhada, porque quando a flecha atravessava, não conseguia atravessar a segunda e o fogo se apagava.
Então esse escudo aqui, Paulo fala que é o escudo da fé. Mas fé, irmãos, fé é acreditar em algo. Fé, eu posso ter fé no que eu quiser. Alguns têm fé em Maomé, outros têm fé no Buda, outros têm fé numa santa, outros têm fé num santo. Todo mundo pode ter a fé que quiser, acreditar no que quiser, mas essa fé aqui é uma fé específica, que está lá em Romanos 10:17. Abra comigo em Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha aí, Deus, fé, mas fé em quê? Essa fé que Paulo está falando aqui não é qualquer fé, porque a fé ela só vai funcionar dependendo no que você acredita. Então, quando alguém fala de fé, eu falo, fé em quê? Em que você crê? E essa fé aqui é a crença em Jesus Cristo. E o Rodrigo acabou de ler aqui que essa fé ela só pode vir através de uma coisa: através de ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então eu consigo compreender aqui, irmãos, que existe um exercício diário, que essa luta aqui que Paulo está falando que a gente pode vencer se a gente acreditar em Cristo e se a gente crer no poder de Jesus Cristo, a gente precisa ter algumas atitudes. E essas atitudes são todos os dias, irmãos, não é um dia só. Essa fé aqui é uma fé em Jesus Cristo. A fé vem pelo quê? Por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, irmãos, muitas vezes eu ouvi uma vez um pregador dizer, e ele dizia assim na pregação dele, ele falava assim: sabe por que muitas vezes a gente erra e a gente peca e a gente cai nessa jornada, dentro desse cenário de batalha espiritual, Aldo? É porque a gente não sabe onde buscar ajuda. E a ajuda está aqui, ó. E ele dizia uma coisa que eu guardei para mim, e que até hoje eu carrego dentro do meu coração. Ele falou assim: todas as vezes que surgir uma situação, independente de que lugar que seja, de onde você estiver, você precisa saber a quem recorrer. E você sempre vai recorrer à Bíblia. E ele fazia um exercício assim, dizendo: muitas vezes, se você chega lá, está no seu emprego, e o seu chefe te chama e fala assim: olha, essa nota aqui na realidade é de 10 mil, mas eu quero que você coloque 20 mil aí, porque a gente tem uns negócios para pagar, uns impostos e tal. Qual que é a nossa postura como crente? Será que a gente vai fazer o que o chefe pediu porque a gente está com medo de perder o emprego? E o pregador falava assim: não, você não vai fazer. Sabe por que você não vai fazer? Porque você leu a Bíblia e você sabe que está escrito. Está escrito. Se você não souber o que Deus quer de você naquela situação, você vai fazer o que é errado. E aí o pregador dizia assim: em todas as situações da nossa vida, a Bíblia tem sempre escape. Se você souber, porque quando Jesus é tentado lá no deserto, o que Jesus fala? Está escrito. Ele responde 3 vezes: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Está escrito. Se você não sabe, irmão, onde está escrito ou o que está escrito, como que você vai se defender? Como que você vai resistir à tentação? Então esse, irmão, é um exercício diário. Jesus nos ensinou.
sendo tentado ali no deserto. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas ele era Deus, mas ele era 100% homem. 100% homem sendo tentado ali. Alguns historiadores vão dizer que Jesus ficou estudando, que Jesus sabia que ia ser tentado e ele se preparou. É isso que Deus quer de nós, é isso que Paulo está falando aqui, ó. Você precisa se preparar para a batalha, não é de qualquer maneira. Não adianta você achar que com sua cara e a coragem você vai chegar lá e vai vencer o diabo, porque a gente não vai, irmãos. A gente precisa entender, a gente precisa saber e a gente precisa compreender que Deus nos concede armas para que nós possamos resistir ao diabo. É Deus que faz isso. Mas eu quero falar ainda do capacete. O capacete, ele protegia a parte mais importante, que é a cabeça, né? E o capacete vai dizer que o capacete é a salvação. O capacete é a salvação. Irmãos, quantas pessoas estão hoje dentro da igreja, servem a Jesus há não sei quanto tempo, antes de eu nascer já eram crentes, e muitas vezes não têm certeza da sua salvação. E Paulo está falando aqui dessa certeza, porque pensem comigo, você está na batalha, você está na batalha, você entrou na batalha. Quando eu comecei a ler esse texto, eu consegui compreender por que aqueles crentes eram jogados para morrer muitas vezes em fogueira, virar tocha na cidade para iluminar a cidade, muitas vezes morrer apedrejado, muitas vezes morrer comido por feras. Sabe por quê? Porque eles tinham esse capacete. Porque o crente que tem certeza da sua salvação não teme nada. O crente que tem certeza que Jesus morreu por ele e que ele está salvo, é só através dessa certeza que a gente consegue servir a Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Se você não tiver certeza da sua salvação, de nada adianta você estar aqui, meu irmão. Porque quem não tem certeza da salvação tem medo da primeira batalha que se levantar contra ele. O primeiro levante, você recua. Agora esse soldado aqui não, ele estava na batalha com uma certeza: se eu cair morto aqui, eu sei o meu destino, eu sei para onde eu vou. E aí muitas vezes, eu nem quero falar disso essa noite, mas muitas vezes nós somos diminuídos e a nossa fé é colocada em xeque por coisas mínimas. A Ana Lúcia cantou aqui no domingo um louvor que a gente lembrou bastante, acho que foi unânime aqui no culto, né? Todos nós lembramos do Edivaldo, né? Edivaldo que cantava esse louvor. E o louvor tem uma letra muito linda, fala de avivamento. Olha, reaviva a tua igreja. E aí um dos refrões que fala: eu queria ter a coragem. Irmão, será que nós queríamos ter mesmo? Será, irmãos? Será que se amanhã os crentes começarem a ser sacrificados e mortos, será que a gente não vai negar Jesus Cristo? É disso que Paulo está falando aqui. Uma batalha que você vai ter que batalhar. Não é uma opção, irmão, não é opcional. Enquanto você estiver aqui aguardando a volta de Jesus Cristo, você está inserido nessa batalha. E a única maneira de vencer é se fortalecendo em Jesus Cristo. É a única maneira. Mas, capacete, e eu quero falar, por último, a espada. A espada é o último? É, a espada. Mas, meia hora eu falo da espada, a gente acaba. Então, a espada. Espada do Espírito. E aí eu fiquei pensando, por que essa espada? Olha, irmãos, a gente precisa prestar atenção no que a gente lê. A espada não é nossa. A espada é do Espírito. Vocês percebem que o capacete está na cabeça do soldado, a sandália está nos pés do soldado, o cinto está na cintura do soldado, a couraça está sobre o soldado, mas a espada não está no soldado. A espada é do Espírito.
E aí eu parei para pensar nisso. Por que a espada é do Espírito? E Paulo já me explica logo em seguida, porque ele fala: a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quem aqui que convence as pessoas do pecado? Quem convence as pessoas do juízo? Não é o Espírito Santo através da sua palavra? Porque eu falar nesse microfone, irmãos, de nada adianta se não for a ação do Espírito Santo. Então essa espada do Espírito, ela termina a armadura de Deus para todos nós. Então é como se Paulo falasse assim: olha, toda essa preparação que o soldado precisa ter, toda essa preparação, o soldado precisa do cinto, da couraça, do capacete, precisa do calçado, do escudo. Só que sem a espada, que soldado que vai para a guerra sem espada, irmãos? Como que eu vou para a guerra sem espada? Era isso que Paulo estava querendo que a gente pensasse. A espada é do Espírito e ela é a palavra de Deus. Nessa noite, irmãos, eu consigo compreender, através do Espírito Santo de Deus, que Deus proporcionou para nós toda a possibilidade de sermos vitoriosos nessa batalha. Mas que nós temos que olhar que para vencer essa batalha não é simples. Essa batalha ela exige de nós. Exige de nós posicionamento, exige de nós abdicar muitas vezes da nossa vontade, exige de nós termos um momento com Deus. E aqui eu não vou nem entrar, tá, irmãos? Porque seguindo o versículo 18, ele vai falar de oração. Eu não vou nem entrar porque já é 21:05, mas uma outra oportunidade a gente fala da oração. Mas eu quero nessa noite, irmãos, dizer que muitas vezes o que eu aprendo na batalha aqui também, vou até fechar o meu. Tinha mais coisas para falar. Diferente do pastor e do Weber que fizeram 3 folhas, eu fiz uma folha só, calma. E eu gosto de escrever. Eles trouxeram 3 folhas digitadas aqui, coisa toda, né, tecnológica, né? Escrevi com a minha caneta Bic aqui. Dicionário. Trouxeram dicionário bíblico e tudo mais, né? Mas, irmãos, o que eu quero passar para os irmãos aqui nessa noite é o seguinte: Paulo, ele não usa essa analogia do soldado aleatoriamente. Até mesmo porque não existe nada que está na Bíblia aleatoriamente. Paulo, ele usa essa figura do soldado para deixar uma lição para nós também. Se existe uma coisa que existe dentro de toda a área militar, sabe o que é? Se aquele tem alguém militar aqui, vai saber o que eu estou dizendo. Um soldado nunca abandona o outro soldado quando ele está ferido. Nunca. Soldado não abandona o soldado. A gente sabe que na batalha muitos vão se ferir. A gente sabe que na batalha muitas vezes a ferida vai ser quase de morte. Mas a gente sabe que quem é soldado de Cristo não abandona o outro soldado para morrer. Então, irmãos, nessa noite, pode ser que aqui nessa igreja tenham vários soldados que estão completamente bem, que estão de pés posicionados e firmes, como Paulo disse que a gente deve estar. Mas pode ser que haja também um soldado que se feriu. Pode ser que haja um soldado que por um vacilo, que talvez por esquecer o escudo, talvez por estar sem a espada, acabou se ferindo. Mas o nosso papel nessa noite é erguer esse soldado, é colocar ele na batalha de novo com a gente, é proteger ele, dizer aqui, ó, a gente não deixa nenhum soldado para trás não, nós estamos juntos, e nós venceremos juntos aguardando o retorno de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, querido? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Franciel. Amém, queridos? Vamos abrir uma oportunidade para o pastor estar louvando, e assim nós estaremos adorando ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos para a manutenção da obra do Senhor. Amém?
Aleluias. Vamos louvar juntos? Agora vai ser. Glória seja dada ao teu nome, Deus. Jesus. Aleluia. 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mas precioso do este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, com que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva onde manda leite e mel, nos que apenas senda de paz e harmonia os trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os radis de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva onde manda leite e mel. É um valor que sempre resplandeceu e que mostra por toda salvação. Quem na arca já entrou e no mundo se esqueceu, chegará por certa eterna mansão. De pé, a palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva onde manda leite e mel. Pai, senhoras e irmãos, Amém. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, damos graças, Pai, pela vida, Pai, do teu filho, da tua filha, Senhor, a qual, Pai amado, Pai querido, mais uma vez adorou a Ti, Pai, com as tuas ofertas, com os seus dízimos. Queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor continue com as tuas mãos de prosperidade estendida, Pai amado, Pai querido, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu terreno, sobre o teu trabalho, para a glória do seu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, foi muito bom estar com os irmãos, amém? Participando desse estudo, que eu creio, como diz o nosso pastor, foi muito salutar para a igreja, amém? Que Deus possa inspirar os nossos irmãos aqui a escolher outro livro, que nós possamos juntos ministrarmos a palavra de Deus, amém, querido? Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, do pastor Manuel, do pastor Valdir, pela minha vida, pela vida do pastor, pela vida do pastor Edson, que ia ministrar, mas teve um contratempo, que foi socorrer a sua mamãe e não chegou a tempo, mas aí o pastor foi o substituto e trouxe uma palavra de eficácia para a igreja, pela vida do pastor Jeremias, que deixou ali o seu comércio e esteve aqui conosco, compromissado e comprometido em transmitir a palavra de Deus. E eu creio que cada um de nós saímos daqui hoje mais edificado pelo poder da palavra de Deus, amém, querido? Assim voltamos a direção deste culto ao nosso pastor, amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que compareceram presencialmente para participar dos estudos da palavra de Deus, obreiros. Também agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Wagner, irmão Kelly, ali da Igreja Nasci para Deus.
que veio cooperar conosco hoje, e também aqui a gente tentar ajudá-los num projeto de vida que vai ser bênção para a família, em nome de Jesus, né, meu irmão? Glória a Deus. Agradecendo também aos irmãos em casa que participaram através da live, e aqueles que ainda não sabem, se quiserem acompanhar o nosso trabalho, nós temos um canal no YouTube, AD Cidade Comunica Oficial, onde nós temos ali muitas mensagens já registradas, muitos louvores. O de domingo já saiu, pastor Gilson? Não, né? Já tem alguns já. Já foi lançado alguns de domingo. A gente procura lançar separadamente louvores e mensagens, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ouvir o culto todinho, né? Mas ele pode rever culto, pode rever louvor, pode rever mensagens, e assim vai se edificando com a palavra de Deus. Amanhã nós temos aqui a nossa oração das 20 às 21 horas. São 45 minutos de oração buscando ao Senhor, e levantamos às 20h45 para um louvor e uma palavra de reflexão, e irmos para casa louvando a Deus e revestidos da graça. Quando o pastor Franciel estava ministrando e falando sobre o resistir em tempos difíceis, eu já contei esse testemunho aqui para vocês, na igreja, mas possa ser que através da live para alguém vai ser novidade. Sobre ter convicção, certeza de salvação, e sobre ter o revestimento do Espírito Santo. Quando eu sofri aquele assalto e aquele bandido colocou a arma na minha cabeça por causa de um celular, ele disse: eu te mato. Eu disse: se você tiver poder, pode matar. E ele foi dizendo: mas você não tem medo de morrer? Todo mundo tem medo de morrer. Eu disse: eu não tenho medo de morrer, porque a morte só precisa de uma desculpa: uma doença, um desastre, um acidente ou um assalto. Se for um assalto, eu não tenho medo de morrer. E ele disse: mas como assim? Todo mundo tem medo de morrer. E eu disse a ele: eu não tenho medo de morrer, porque eu tenho certeza de para onde eu vou, porque a minha vida já está escondida em Deus, por Cristo Jesus. Eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde vai? Ele arregalou aqueles olhos do demoniado, bateu a mão no celular e saiu correndo. Irmãos, nós temos que ter essa convicção, que com essa convicção que nós resistimos às armadilhas do diabo. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus pela vida de todos. Oremos. Pai querido, de amor e bondade, te louvamos, Senhor, por esse estudo da carta aos Efésios. Hoje recebemos, Senhor, o último capítulo. Pai, que tudo isso fique gravado nas tábuas dos nossos corações, e levamos ao Senhor amado essa novidade de vida que nos está proposta através da tua palavra, Senhor. Porque é pela tua palavra que nós, Senhor, vamos revestidos da tua graça para vivermos uma vida que te agrada, Senhor. Senhor, abençoa cada lado, cada família aqui no tempo representada, e abençoa também cada lado, cada família que participaram conosco através da live, Senhor. Agora, Pai, leva-nos de volta aos nossos lares, guardados debaixo da tua potente mão, Senhor. Livra-nos de todo perigo e de todo mal. Guarda-nos do homem violento e do salteador. Senhor, livra-nos também das ciladas do tentador, Pai. Senhor, que nos dê uma noite de paz, um repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção e de vitória nos nossos trabalhos e afazeres, e que possamos estar de volta à tua casa, segundo a tua benevolência e a tua vontade, para prestarmos mais um culto de adoração e louvor ao teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Tudo posso. Aquele que nos fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.